Alô, alô. Alô, testando. Toda vez que a gente prega, a gente tem o costume de ter um esboço. E a gente não sempre desliga o ventilador, porque vai que esse esboço sai por aí a mensagem vai sair tudo de ponta cabeça aí, né? A gente nem sabe como é que vai ser. Muito bem. Bom dia a todos, irmãos. Eu quero, nesta manhã, continuar a falar sobre o assunto nos últimos dias. É um assunto assim desafiador. Também é um assunto que muitas vezes a gente não dá a devida importância que deveria dar. Percebeu que as nossas músicas sempre é Jesus que vivo está? E para aí, né? Cremos nisso, graças a Deus. Mas vocês percebem, quando a gente olha o inário evangélico, o inário Holiness, todos, ou praticamente todos os hinos, o último estrofe tem menção da vinda de Jesus. E, pensando nesse assunto, gostaria que isso pudesse ajudar cada um de nós a enxergar com bastante seriedade essa questão da vinda de Jesus, e especialmente nesse momento que nós estamos estudando, esses sinais que estão aparecendo nesses dias. Então eu resolvi colocar o tema nos últimos dias, e eu espero que quando a gente vai trabalhando esse assunto, você não fique deprimido. Nossa, vai acontecer isso, né? Eu espero que seja um encorajamento para você, encorajamento para a sua própria vida. Muito bem, quem está contente por saber que Jesus vai voltar um dia? Tá? Opa, bastante gente, né? E quem aqui está se preparando, assim, preparando para esse grande dia? Eita, diminuiu muito, hein? Interessante que a palavra bíblica diz que a gente não sabe quando isso vai acontecer. Diz a palavra que vai ser um dia como ladrão. Porque não tem ladrão que marca o dia que vai assaltar a tua casa. É um cabeção. Não vai fazer isso. E, sabiamente, a comparação que o autor fala, diz assim, vai ser como o ladrão. Não tem dia, não tem hora, não sabemos. E também diz a palavra que o único que sabe é Deus. Bom, diante de tudo isso, nós, 2 domingos atrás, no dia 29, nós começamos a falar sobre esse assunto nos últimos dias. Olhamos o livro de Mateus, Marcos e Lucas. Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. E vimos as colocações desses homens que escreveram esse evangelho, e nós percebemos o seguinte: não tem muita diferença. Agora, quando Jesus faz essa explanação, é com o objetivo de responder perguntas que os discípulos fizeram. Então, quando você olha o capítulo 24, começa assim. Os discípulos perguntam, o que é que vai acontecer, né? Quais vão ser os sinais? E lembra, na vez passada, nós falamos que perguntas da gente também. Agora, não precisa ser mais as nossas perguntas. Talvez dúvidas a respeito das respostas que os discípulos receberam quando Jesus falou, quando Pedro falou, quando Paulo falou. Então hoje nós gostaríamos de gastar tempo ou continuar a pensar, a ver
as palavras de Jesus a respeito da sua segunda vinda. Mais para frente nós vamos também dar uma olhada nas palavras de Pedro, algumas coisas, irmãos, fantásticas. As palavras de Paulo, até no Velho Testamento o profeta Daniel também traz luz para nós de coisas que iriam acontecer antes do Senhor Jesus voltar. Muito bem, Jesus responde às dúvidas dos discípulos e esse capítulo 24 e 25 nos ajuda a entender bem. Então, leia esse texto. Tá? Nós vamos tentar esmiuçar um pouquinho mais o capítulo 24 de Mateus. Muito bem. Quanto mais o tempo passa, o dia se aproxima. A palavra de Deus diz lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Quando vem um negócio desse, é para não esquecer mesmo. Então o que Pedro está falando? Meus irmãos, não esqueçam disso. Fique bem guardado aqui na mente e no coração. O quê? Que para o Senhor um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Aí desbaratou tudo, né? Se um dia para o Senhor é como 1000 anos, então eu falei, nossa, 30 dias é 30.000 anos. Caramba, né? Pronto, está resolvido. Mas aí o texto não para aí. Aí ele fala assim, e 1000 anos é como um dia. Então o que significa isso? É bem claro aqui que o nosso Deus, Jesus, Ele não se enquadra nesse nosso tempo. Muito bem, nós iniciamos aqui no capítulo 24, falando sobre a resposta de Jesus, e relembrando, Jesus, Ele dá essa orientação, Ele dá essas pistas para os discípulos. Olha só, no capítulo 24, versículos 3 a 14. Versículo 3, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular, eles pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Aí Jesus responde, e ele respondeu, vede que ninguém vos engane. Vai guardando isso, irmãos. São orientações, são palavras que saiu da própria boca de Jesus. Vede que ninguém vos engane. O que significa isso? Que vai haver pessoas querendo enganar. A palavra de Deus diz que muitos vão aparecer em nome de Cristo, vão fazer grandes sinais para enganar, se possível, até os eleitos. Então, essa é a palavra de Jesus. E olha só como Jesus explica aqui. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Interessante, né, irmãos? Lembra que nós falamos como nós vamos saber qual é o verdadeiro? Como nós vamos saber qual que é o falso? Tem que conhecer. Então, eu encorajo os irmãos, conheça o verdadeiro. Porque quando vier o falso, você não vai ter dificuldade de distinguir qual que é o verdadeiro, qual que é o falso. Diante desse desafio, desse alerta, em Mateus 34, nós precisamos ver também, Mateus, nesse texto de 24, nós precisamos ver também outros textos. Olha só que coisa interessante. Vamos lá para o livro de João.
um pouquinho mais para frente, João capítulo 10. Esse é um capítulo que também deve ser lido com muita atenção. João capítulo 10, que fala de Jesus, que Ele é o pastor supremo, Ele é o bom pastor. Olhe comigo aqui, João capítulo 10, versículo 3. Falando de Jesus como o bom pastor. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e a conduz para fora. Significa o quê? Que Jesus, o bom pastor, te conhece. Eu vou falar outra coisa. E te conhece muito bem. E pode ser que conhece melhor do que você mesmo. E Jesus chama a ovelha pelo nome. Não é assim, ei, você, como é que é seu nome mesmo? Não é assim, ele sabe o nome. A gente como pastor vai para, vocês percebem? Vocês conhecem a gente porque, a mim porque eu estou sozinho aqui, sou um. Mas eu olho daqui para lá, é um monte de gente. E chega uma idade que a gente vai esquecendo também, não tem jeito. Você sabe como é que faz para você escapar de situação assim, quando você vai falar com o irmão e você esquece o nome? Aí tem gente que fala, que são francos, né? Chega, irmão, esqueci o nome. E vive há um montão de tempo, né? É porque está falhando mesmo. Mas o jeito que eu faço, e principalmente quando a gente vai orar e não sabe o nome, nossa, aí complica, né? Senhor, abençoa este irmão querido. Pronto, resolveu. Jesus não faz assim. Jesus, ele sabe o nome. Olha só o versículo 14 de João 10. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Fantástico isso, né? Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. E o texto não para aí. Diz assim, e elas me conhecem a mim. Aí eu não tem jeito, eu vou fazer essa pergunta. Quando eu estava fazendo aqui esse esboço, eu falei, será que eu pergunto? Será? Mas não, eu vou perguntar. O texto diz que as ovelhas conhecem a Ele. Pergunto, irmão, você conhece a Jesus? Conhece? Tem muita gente que conhece Jesus de ouvir falar. Eu ouvi falar de Jesus. O pastor todo domingo fala de Jesus. Aqui fica um grande desafio para todos nós, que é um fator importante para a gente não ser enganado lá na frente. Conhecer o verdadeiro. Como é que a gente conhece uma pessoa? Me ajuda aí, gente. Como é que conhece uma pessoa? Oi? Convivendo. Convivendo. E quanto mais convive, você cria o quê? Intimidade. Não é não? Aqui, por exemplo, desculpa aí, irmão Rideu, você que está mais para o ancião, quantos anos você está casado? 49, olha, bodas de ouro daqui a pouco, 49 anos. Percebe? Se a Alice só olhar para ele daquele jeito, não precisa falar mais nada, já sabe. Da onde é que ganhou isso? Da convivência, da intimidade. Agora, se ela olha para mim com aquele mesmo olhar, eu vou, que vai? Fala aí, né? Quanto mais a gente convive, mais intimidade nós temos. Então, quando esse texto bíblico diz que
o pastor, o bom pastor, conhece as suas ovelhas e eles conhecem o pastor, esse conhecer não é só aqui, mas é de conviver com ele, ter intimidade com ele. Então, eu faço uma outra pergunta: você tem tido intimidade com esse Jesus que a gente canta aqui, assim, maravilhosamente? Tem tido intimidade? Tem gasto tempo com ele? Por quê? Para ter intimidade não tem jeito, tem que gastar tempo. Não é verdade? Você tem gasto tempo com esse pastor que te conhece? Acredite se quiser, tem pessoas que só têm um pouquinho de intimidade com esse Jesus, que nós cremos que Ele é o Salvador, que Ele está vivo e que Ele vai voltar, às vezes só no domingo. Nossa, o louvor lá, eu senti assim tão perto de Deus. Irmãos, intimidade é todo dia. E quanto mais temos essa intimidade, nós vamos conhecê-lo. Nós vamos saber o que Ele quer, o que Ele não quer, o que Ele pode fazer. Nós vamos nos entender melhor. E quando o Senhor Jesus voltar, nós não vamos ter dificuldade de identificar se é Ele ou se não é Ele. Olha só o versículo 15 de João 10, diz assim: assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. O desejo do bom pastor é que as suas ovelhas conheçam bem o seu pastor. Nesse versículo 14 tem duas coisas importantes. Como já disse, o bom pastor conhece as suas ovelhas. E as ovelhas devem conhecer o seu pastor. E aqui está algo que será determinante, para a gente não ter nenhuma sombra de dúvida se é ou não é, porque a palavra de Deus já está dizendo que vai surgir falsos cristos, vão surgir pessoas dizendo que é o Cristo, com o objetivo de quê? De enganar a muitos. Então, para a gente não ser enganados, está aqui essa questão determinante para isso. As ovelhas conhecer o seu pastor. Conhecendo, certamente não cairá no engano. Muito bem. A gente tendo esse relacionamento com Jesus, a gente fala, não, é verdade, tal. Vocês percebem que tem muitas verdades que a gente acha que é verdade, mas na verdade a gente não está praticando. Então, como eu e você, nós podemos aprofundar um relacionamento? Aquilo que eu disse, não tem jeito. Não tem jeito. É convivência. É intimidade. Quanto mais convivo, mais conheço. Quem é esse Jesus que você diz conhecer há anos? Muito bem. Isso aqui é um bom desafio para nós. Mas as palavras de Jesus a respeito da sua vinda não para aí. Ele continua a dizer, no capítulo 24, ele fala, ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vocês estão ouvindo rumores de guerra? Oh, não é só hoje, hein? Lá no passado também. Não era só rumores, houve guerra. Diz também,
O que diz aqui também em Mateus 24? Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Desde a época do Egito, estava tendo fome. Desde aquela época. Terremotos. Interessante, irmãos. Tem uma pesquisa que foi feita e achei tremendo. Os terremotos mais mortais nos últimos 20 anos. Você sabe que nesses últimos 20 anos, só 2 anos, ou seja, de 20, 18 anos, um atrás do outro, aconteceu terremoto. E nada mais, nada menos, não abaixo de 6.0 na escala Richter. Todos os anos, nesses 20 anos, um terremoto de proporção, nessa magnitude, aconteceu. E nós estamos vendo agora que esse que aconteceu agora ali na Turquia, 7.8. Mais de quê? Parece que estão falando aí mais de 23 mil mortos, e a previsão pode chegar a 40 mil mortos. Não houve um terremoto nesse ponto desde 1939. Então está acontecendo, irmãos. Está acontecendo. Eu vi aqui que o maior terremoto que houve na face da Terra se deu em 2004, 9.15 na escala Richter. 230 mil mortos. Na escala, esse foi o maior. Isso aconteceu na Indonésia, em 26 de dezembro de 2004. Mas na questão de mortes, aconteceu lá no Haiti, 316 mil mortos. Então, irmãos, o Senhor Jesus vem dizendo, e diz aqui que haverá fomes. Você sabe onde existe mais fome no mundo? Sabe onde? África. É um negócio terrível. As pesquisas dizem que o problema da fome afeta 811 milhões de pessoas em todo o mundo. Você acredita, irmão? 811 milhões passam fome. E no ranking dos lugares onde passam fome, olha só que interessante, a maioria, vou dizer assim, 80% são países africanos. E diz a palavra que haverá fomes, terremotos em vários lugares. Diz o texto também em Mateus 24 que seremos atribulados. Diz o texto também que vos matarão. Estamos preparados para ser mortos? Duas coisas legais, irmãos, nessa questão da vinda de Jesus. Vai acontecer e pode acontecer. Primeiro, nós vamos encontrar com Ele quando voltar. Segundo, nós não vamos estar vivos para encontrar com Ele. Mas uma coisa é certa: vivo ou morto nós vamos encontrar. Não tem jeito. Pode ser que você não vai passar pela grande tribulação, um monte de coisa, mas os filhos dos filhos. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. O que significa isso, irmãos? Perseguição. Por causa do nome de Jesus, você vai ser odiado. Não é aquele ódiozinho assim, não quero nunca mais te ver. Não é isso, não. Quando a gente olha a caminhada bíblica, olhando os cristãos, a gente vai observar, irmãos, que são coisas terríveis. Diz o texto que haverá apostasia.
Pessoas comprometidas com Cristo, pessoas cristãs, vão abandonar a fé. Diz também que haverá traição, ódio uns aos outros. Vocês se lembram, naquele domingo eu falei, por causa de uma vacina, famílias estão divididas. Eu não sei se eu contei o caso. Por causa de partido, família fica dividida. Porque um era daquele lá, outro era daquele outro. Sabe o que aconteceu, irmãos? A filha ficou longe do pai. Engravidou, ganhou nenê, e nem o avô conheceu a netinha, porque antes disso ele já faleceu. Por quê? São coisas que estão aí acontecendo às nossas portas. E diz que o amor vai esfriar. O evangelho será pregado a todo mundo. Aí Jesus fala, aí virá o fim. Este é o sinal mais direto da volta de Cristo. Quando o evangelho for levado às nações, e nem todo o texto está dizendo individualmente, viu? Quando for levado às nações, aí virá o fim. E hoje eu quero continuar a olhar com vocês um pouquinho mais daquilo que Jesus está falando sobre a segunda vinda. Mateus 24, versículos 15 a 28. Vamos lá? Tem pouco tempo, hein? Vamos lá, vamos dar uma olhada. A partir do versículo 15, o texto é a grande tribulação. Jesus, ele continua respondendo aos seus discípulos, e Jesus, ele fala aqui nesse texto sobre a grande tribulação. Aqui tem uma advertência, e ao mesmo tempo tem orientação para algo que vai acontecer logo, e vai acontecer num futuro distante, porque esse futuro é hoje e isso ainda não aconteceu. Olha só o que começa a dizer o texto aqui. Quando, pois, versículo 15, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Que o Senhor Jesus está querendo dizer com isso, fazendo essa menção? Olha só que coisa interessante. Nesse versículo 15 fala sobre o abominável da desolação. O que é isso? Está se referindo a quem? Então Jesus, ele traz uma profecia que aconteceu nos anos 70 depois dele, e que também, quando Jesus fala isso, ele fala numa perspectiva escatológica, que vai acontecer ainda. Então, quando Jesus está falando sobre esse abominável da desolação, está se referindo a Antíoco Epifânio. Esse monarca trouxe para os judeus atrocidades que nunca se viu acontecer antes dele. Para quê? Exterminar os judeus e a religião judaica. Vai na história e procura sobre isso. Logo depois, não é tão logo, mas passado muito tempo, nós conhecemos a história. Um homem se levanta para também exterminar com a raça ariana. Então, é isso que está se dando aqui. Então, Jesus faz essa orientação, e essa orientação de Jesus salvou muitas vidas de judeus. Isso se deu lá no anos 70 depois de Cristo. Esse Antíoco é o símbolo do anticristo que virá. Como é esse abominável da desolação? Tessalonicenses,
ele faz uma descrição. Vamos dar uma olhadinha? Vai lá para a gente ver como é que é esse desolável esse abominável da desolação. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 a 10. Olha só o que diz o texto. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem primeiro que venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, é o mesmo, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis que o detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. A referência aqui é o anticristo. Então, irmãos, esse Epifânio perseguiu os judeus de maneira que a palavra que fica muito forte ele fez atrocidades inigualáveis. A gente não consegue imaginar. Então, Jesus, ele dá uma pequena pincelada e ele fala assim: então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Na época, quando Epifânio foi perseguir os judeus, essa palavra conhecida pelos judeus, eles lembraram. Então, vá para os montes. Salvou muitos judeus. E olha só, continua dizendo assim: quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. Eirado o que é? É o telhado. Você sabe que as casas lá, não era telhado assim, era uma plataforma, e muitas vezes dava para caminhar por cima. E diz aqui Jesus que ao fato dessas atrocidades, não volte para pegar lá, opa, deixei R$1.000 lá, vou lá buscar. Eu deixei alguma... Não, Jesus está falando assim: a coisa é tão urgente que vocês precisam fugir imediatamente. Então, mesmo que você estiver lá em cima, não desça. Olha só o que diz ainda mais: e quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Era muito comum naquela época, os trabalhadores do campo, porque eram lugares quentes. Então o que eles faziam? Ficava assim, meio assim com a roupa de baixo, né? A gente fica de short, camiseta, era mais ou menos isso. E aí, Jesus está dizendo: não vai voltar para casa para você pegar a capa. Não vai pegar lá essa calça jeans, a tua camisa. Por quê? Porque coisas estão acontecendo, e se fizer isso, provavelmente você vai ser pego. Então, o que acontece? Não faça isso. Vai se esconder. Olha só o que diz aqui também: ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Porque na perseguição de Epifânio, a coisa era tão ferrenha que você tinha que correr. E você viu aqui o texto, vai para os montes. Agora imagina uma mulher grávida subir no monte. Atrasa tudo, possibilidade de ser pega, e quando a pessoa era pega, diz a tradição que as mães, quando eram pegas, elas se matavam e matavam a criança, principalmente aquelas que estavam com criança de colo. Por quê? Era sofrimento. Então, aqui Jesus está falando: ai daquelas que estiverem grávidas. Já pensou? Marido e esposa vai ter que correr. Os dois não conseguem correr, porque o marido quer ajudar. Vai atrasar.
com certeza vai ser pego, e pode ser que pegue os outros também. Então, nessa perseguição, e olha só, orai. E diz aqui também, as grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Sabe por quê, irmãos? Porque não tinha comida. Quando morre, quando não tem comida, como é que chama? Por inanição. Muitas mães morreram. Por quê? Não tinha comida. E se não tem comida, o que vai dar para o seu filhinho? Também diz a tradição que na perseguição, mães com crianças pequenas tinham que calar a criança, porque não tinha jeito, não tem comida, está com fome. Quando a criança está com fome, o que faz? Não é chora, esgoela. E a mãe, para não deixar que os perseguidores a encontrem e encontrem os outros, ela tampava assim, sufocava a criança. Muitas mães mataram seus filhos assim. Então, coisas que a gente assim nem imagina. Aí o texto diz: orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Inverno por quê? A gente já sabe. E o inverno ali é rigoroso. Então, além da perseguição, tem o sofrimento do inverno. E aqui fala assim, no sábado. Para os judeus, o sábado é o dia sagrado. Então, olha só a luta. Vou fugir no sábado, que é o dia sagrado, em que eu não posso fazer nada. Como é que eu faço? O que eu faço? Então, tinha uma crise. E se você é um judeu, o outro um judeu, e você fizesse isso, o outro já ia condená-lo. Então, por isso que Jesus fala: orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Aí Jesus continua: porque nesse tempo, versículo 21, haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá mais. A promessa aqui é que vai vir uma grande tribulação, que nunca teve antes e que depois desse nunca mais vai ter. Não tivessem aqueles dias, versículo 22, sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Cristãos, judeus naquela época, foram o motivo de misericórdia de Deus, e aqueles dias de Epifânio foram aliviados. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ei-lo lá, não acreditem. Não, pastor, o cara é bom, o cara tem um poder de persuasão. Não, olha, a oratória dele convence qualquer um. E os milagres que ele está fazendo? Jesus está falando aqui: se alguém chegar e falar: eu sou o Cristo, não acreditem. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, nós vamos ver coisas tremendas. Mas Jesus está orientando, cuidado. Versículo 25. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disseram: eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ei-lo que no interior da casa, não acrediteis. Sabe por quê, irmãos? Porque essa é a palavra que esclarece tudo isso. Não, pastor, mas é ele mesmo. Versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Outro texto diz que todo olho verá.
E vai ser uma vinda inconfundível. Aí no próximo texto, quando nós falamos sobre a vinda do Filho do Homem, vai falar sobre isso. O sol vai se escurecer, a lua vai se desfazer, as estrelas vão cair. E logo depois disso, aí Jesus vai vir com glória, com seus anjos. Então, irmãos, está aqui que quando Jesus vier, vai ser notório. Vai ser notório por todo mundo. Mas aí a gente pergunta, né, como é que aqui, nessa face da terra, vai ver se está aqui? Jesus vai vir da onde? Irmãos, os irmãos veem a tecnologia hoje? Olha, não teve lá o terremoto? No mesmo instante, todo mundo está vendo. Todo mundo está sabendo. Então, está aqui esse alerta muito legal para a gente não ser confundido. Versículo 28, nós vamos fechar aqui. Onde estiver o cadáver, diz o texto aqui, aí se ajuntarão os abutres. A gente olha esse negócio, mas o que é isso aí que Jesus está falando? Né? Onde tiver cadáver, ali ajuntará abutres. Esse era um dito popular na época. Jesus pegou esse dito e trouxe. Por quê? Para melhor compreensão daqueles que vão ler. Porque Mateus escreveu para os judeus. Então os judeus iriam entender bem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. O que significa Jesus está falando? Então, onde estiver o quê? O que a gente pode imaginar com isso? Não dá para comparar, né? Os abutres com os cristãos. É muito ruim, né? O cadáver com Jesus. Aqui está se referindo à vinda dele. De onde ele apareceria. Então, para tirar toda a pretensão de qualquer um, ele usa essa expressão. Não é algo para a gente se preocupar onde Jesus vai voltar. Então ele fala, onde tem algum cadáver, certo que ali haverá os abutres. Então, se Jesus vier, as pessoas vão estar se aproximando e isso vai ser o sinal. Muito bem, vamos concluir. Diante disso, irmãos, como é importante conhecer a palavra de Deus. Quem aqui já pelo menos leu a Bíblia uma vez? Oh, legal. Eu não vou perguntar quem é que não leu nenhuma vez. Não vou perguntar. Mas se você não leu, nós já estamos em desvantagem de quem leu. Pastor, eu leio, não entendo. Não tem problema. Se não entende, não vai ler? Aí que não vai entender nunca mesmo. Porque a palavra de Deus é a palavra de Deus. E quando nós lemos, o Espírito Santo vai mostrar no nosso coração em algum momento. Não é verdade? Você não está passando por uma situação, daqui a pouco vem assim, um versículo bíblico. Você leu não sei quanto tempo. E aquela palavra chegou naquele momento e aquilo faz o conforto e o consolo no teu coração. Às vezes não é o conforto e consolo, mas te incomoda também. Então, uma coisa muito importante, conheça a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus, medite a palavra de Deus. Salmo 1 fala, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto às correntes das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Olha só, e não para aí, e fala assim, e tudo quanto faz será bem sucedido. João 8,32 diz, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade,
e a verdade vos libertará. Então, dê mais importância a essa palavra. Leia, estude, medite. Ela vai dar pistas, vai trazer com clareza para você todos esses sinais que estão acontecendo antes dele voltar. Amém? Vamos orar? Senhor, nós agradecemos tua preciosa palavra, que todos nós temos acesso a ela. Muitos lugares não podem ter, ou são proibidos de ter. E nós somos privilegiados. E às vezes nós pecamos porque não conhecemos a tua palavra. Então, Senhor Jesus, não só para a questão da sua vida, mas para a nossa própria vida, nós queremos, Senhor, pedir que o Senhor desperte no nosso coração. E a gente, como um filho do Senhor, nós possamos conhecê-lo mais e mais na intimidade e na convivência. Com gratidão nós oramos no nome de Jesus.